Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o 20. E os irmãos acompanham a leitura. Tá? Eu vou ler o texto, nós vamos orar, depois nós vamos fazer a exposição. Diz assim o texto de Marcos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco ao seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, estamos aqui louvando ao Senhor, louvando pela vida, louvando por tudo, pelo que Jesus e o próprio Deus fez por nós e continua fazendo. Abre o nosso entendimento para compreendermos o que vai ser pregado. Fala aos corações e mentes dos que estão aqui. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe todos eles aqui em paz. É isso que eu te peço, meu Deus. Meus irmãos, eu vou começar a exposição contando uma história. O título do sermão eu coloquei: chamados para ser discípulos. Chamados para ser ou para serem discípulos. Existe um lugar muito remoto e um lugar sem valor. As pessoas que ali viviam eram pessoas desprezadas. Eram na maior quantidade camponeses, agricultores, pescadores, pessoas simples e humildes que viviam nesse local. Eram famílias pobres que viviam para sobreviver. Elas trabalhavam com a terra todo dia para poder tirar o seu sustento, tirar o alimento e sobreviver. Muitos não tinham tempo livre para poder ser educados, para poder ir à escola, pois as suas vidas consistiam em apenas trabalhar, trabalhar e trabalhar. E trabalhavam duro para alimentar suas famílias. E havia também no lugar algumas pessoas instruídas, que tiveram a possibilidade de ter uma educação. E essas pessoas instruídas riam e até xingavam quando esses camponeses mais humildes e iletrados eram encontrados por terem pouco conhecimento intelectual. Mas um dia chegou um professor nesse lugar, e ele veio de uma região muito distante, e poucos professores queriam ir para essa cidade, para esse lugarejo. E ele via essas pessoas de forma diferente, amava essas pessoas e estava procurando alunos para ensinar. E ele os encontrou e não via, no caso, apenas pelo que eles eram, mas pelo que eles poderiam ser. Ele não estava preocupado com o que eles tinham de conhecimento naquele momento, mas o que eles poderiam fazer quando adquirissem o conhecimento que aquele professor ia transmitir. Dos vários alunos que ele poderia ter escolhido, entre os mais inteligentes e preparados, ele não escolheu esses. Ele escolheu ensinar a esses camponeses iletrados. Esses alunos não eram perfeitos. Ele nem sempre encontrava as respostas corretas para as perguntas do professor. Às vezes, eles eram reprovados nos exames que faziam. E muitas vezes eles faziam perguntas estúpidas e sem sentido. E o professor tinha que lhe ensinar as mesmas lições várias vezes. E eles ainda assim não aprendiam. Muitos deles não estavam dispostos a fazer sacrifícios, pois muitos deles achavam o caminho do professor muito árduo, duro e complicado para trilhar.
Mas ainda assim, alguns dos camponeses não desistiam. Às vezes falhavam, mas continuavam tentando. E no intercurso desse período houve uma tragédia. Aconteceu o seguinte: o professor foi assassinado pelas pessoas mais instruídas daquele lugar. Exatamente aqueles que zombavam e xingavam os camponeses mais iletrados. Muitos deles, dos camponeses que eram alunos desse professor, pensaram que tudo acabou. Como iriam realizar agora e repassar a mensagem de seu professor, já que ele estava morto? Mas uma transformação repentina aconteceu e mudou seus corações. Eles começaram a ensinar com ousadia e com a esperança renovada de mudar a vida dos outros, da mesma forma que eles foram transformados. Nessa ilustração, meus irmãos, qual foi o motivo de tudo isso acontecer? Essa história é criada para falar a respeito de Jesus. Quem foi que fez esses alunos mudarem completamente de vida? Esse professor aqui era Jesus. E esses homens e camponeses iletrados eram os discípulos. Aquelas pessoas a quem Jesus chamou e que nós vamos falar de pelo menos 4 agora. Esse relato nos mostra uma das características que Deus tem e que é muito clara, tanto na palavra de Deus como para aqueles que estudam a palavra de Deus. E principalmente no trato de Deus com o homem. Jesus vai mostrar, e a gente já viu e vai ver novamente, e a gente não cansa de ver isso, que Jesus gasta tempo preparando os seus discípulos para o que está por vir, para o que vem pela frente. Cabe aos discípulos o quê? Aproveitar essa preparação. No caso, nós vamos falar de 4 discípulos, de André, de Pedro, de João e de Tiago. Mas bem poderia ser Marcos, podia ser Paulo, podia ser Clécio, podia ser Gilberto, podia ser Tassiana, Cassiana, podia ser Lina, podia ser qualquer um de nós que estamos aqui. O que nós vamos começar a observar agora é que Jesus está começando a preparar os seus discípulos. E Marcos, como a gente viu a semana passada, a igreja de Jerusalém se reunia na casa dele, ele era muito próximo a Pedro, e a gente vai ver que alguns detalhes que é contado aqui, é contado um detalhe tão interessante que a gente vê que a pessoa que testemunhou esse fato era a mesma que estava envolvida na situação. Marcos registra os chamados dos discípulos, mas não está claro quando isso acontece. Você não vê Marcos dizendo: olha, no ano tal, no reino tal, Jesus foi e chamou os discípulos. Marcos não está preocupado com isso. E a gente viu que ele não está preocupado porque ele está escrevendo para os romanos. Os romanos não estavam interessados em saber quem foi o rei daquela época, quem é que governava, porque para eles só existia um, que era César, que devia governar, e era quem era importante. Então, como os outros escritos antigos, a gente vai ver que os evangelhos não estão preocupados, meus irmãos, com cronologias, principalmente para nós que somos leitores contemporâneos, que gostamos de cronologia. Que dia é hoje? 31 de outubro de 2021, são 504 anos da Reforma Protestante. Gostamos disso. Daqui a 2 dias teremos o dia chamado de Finados. Daqui a 45 dias teremos o quê? 55 dias teremos o Natal. Então nós gostamos de datas. Nós temos o aniversário da nossa igreja, mês de novembro. Gostamos de datas. Mas o autor e os evangelistas não estavam muito preocupados com datas. Eles estavam preocupados em relatar o fato. A gente tem que observar que após a prisão de João Batista, que é a primeira palavra que o evangelista coloca exatamente no versículo 14,
E é bom os irmãos estarem com a Bíblia aberta e olharem para a sua Bíblia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para onde? Para a Galileia. Jesus estava em Jerusalém, João estava em Jerusalém e foram para a Galileia. Jesus tinha sido batizado, Jesus passou pelo momento da tentação, e eu não vou pregar sobre a tentação, por quê? Porque já pregamos outras vezes aqui. Foram 3 sermões sobre a tentação. Eu achei por bem não me deter mais nesse tema. E aí, nós temos o quê? Jesus começando o seu ministério, no ensino do Evangelho de Deus, perto da sua casa. Ele era perto da Galileia, Nazaré era na Galileia. E você vê o seguinte, o que chama a atenção: Jesus não começou o seu ministério num centro social ou religioso de Jerusalém. Voltou para onde ele morava e foi pregar. Muitas vezes a gente fica preocupado, mas eu quero pregar nos centros mais desenvolvidos. Mas Jesus não pensou nisso. Ele começou onde estava. E isso é um ensino para a gente tem que começar a pregar onde nós estamos. Mas nós temos que estar preocupados, eu vou me preparar para pregar no outro lugar. Não, tem que pregar onde você está. Pregar no seu trabalho, pregar na sua escola, falar para o seu vizinho. Então Jesus vai e começa a pregar suas boas novas, ou o que o texto original grego fala na palavra evangelium. E por que eu estou falando evangelium? É porque dessa palavra, meus irmãos, que surge a palavra evangelho. O evangelho para o grego eram as boas novas, boas notícias. Notícias alvissareiras, algo bom de se ouvir. E aí o tradutor vai e coloca o texto, coloca a palavra evangelho, segundo Marcos. Poderia ser o quê? As boas novas de Jesus Cristo, segundo Marcos. Mas o tradutor, baseado no texto grego, escreveu a palavra evangelho. Então Jesus está pregando o seu evangelho, especificamente sobre o quê? Sobre a salvação que ele vinha oferecer. Enquanto que a mensagem de João lembrava as pessoas de que elas precisavam de perdão, a mensagem de Jesus mostra que como eles receberam perdão. João dizia: vocês precisam buscar perdão. Vocês precisam do perdão. E a mensagem de Jesus era que ele era o perdão que as pessoas precisavam encontrar. Segundo Marcos, meus irmãos, primeiro Jesus se aproxima de Simão, que mais tarde é chamado de Pedro. E eu vou lembrar um fato. Vocês veem que sempre aqui no texto bíblico aparece assim: Simão Pedro, João Marcos. Por quê? Simão era o nome hebraico, Pedro era o nome romano ou o nome grego, porque eles sempre usavam 2 nomes, o nome hebraico e o nome grego. O nome de Pedro, ele é originado no grego Petrus, e a gente chama Pedro, mas ele é Simão ou Cefas, né? Então o nome dele em hebraico seria Simão ou Cefas. A mesma coisa de João Marcos. João ou Ioanã é o nome hebraico e Marcos é o nome romano. Então ele se aproxima de Simão, mais tarde chamado Pedro, se aproxima de André, depois vai falar com Tiago e João. São os primeiros 4 discípulos que Jesus escolhe. Uma coisa importante, meus irmãos, é que os irmãos imaginem o seguinte: o texto diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, vocês precisam de perdão. Aí no versículo 15, 16, ele já diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos. A gente já pressupõe que é quem? É Jesus. Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia, e é chamado de mar, mas é um lago de água doce. Embora ele é muito extenso, ele tem 21 km de largura, por 14 de comprimento, 21 de comprimento por 14 de largura, e chega a ter 23 metros de profundidade.
E ele está abaixo do nível do mar, 200 e poucos metros abaixo do nível do mar. Isso é interessante, por quê? Porque em função dele estarem abaixo do nível do mar, existiam montanhas muito altas, no sentido do mar Mediterrâneo. Essas montes, elas têm neve no seu cume, dá para ver no mar. Quando o vento vem e passa por cima dessa montanha, o que é que ele faz? Ele vem o vento quente, ele entra em choque com o ar frio, e a gente sabe quando vai chover que quando choca a temperatura com quente, ou seja, vem um vento úmido, né? Vem um vento úmido quente, e entra em choque com a massa de ar fria e seca, dá tempestade, chuvas, raios, trovões, e é o que acontece nessa região, de vez em quando, e é repetindo, e as ondas são altas, e a gente fica até surpreso, como um lago, que é um lago na verdade, tão tranquilo, de repente fica tão revolto. E foi nesse lago que Jesus caminhou sobre as ondas, numa noite de tempestade muito alta, sem lua, tudo no escuro. Você imagina quando deu um raio e Pedro viu Jesus, viu um vulto, né? Caminhando por cima do mar. Imagina o susto que esses homens não tomaram. Mas eu estou chamando a atenção disso para vocês verem onde é que está tudo situado, o contexto, ou seja, o palco onde está acontecendo esse evento. Enquanto a mensagem de João lembra que as pessoas precisam de perdão, Jesus é o perdão. Quando Jesus chama, veio Simão e André, e eles o convidam, diz assim, disse Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Eles então deixaram imediatamente a gente. Dá a entender para a gente, lendo de forma desavisada, que foi assim, Jesus chegou e os dois, olha, vocês querem me seguir? Deixa a gente me sigam. Não foi assim. Pedro e André já eram discípulos de João Batista. Muitos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. E eles conheciam Jesus, estavam convivendo com Jesus, já estavam ouvindo as mensagens e o Evangelho e as boas novas de Jesus. O próprio João Batista tinha dito, olha, esse é o homem que eu não tenho condições nem de amarrar as sandálias dele. Foi o que a gente pregou a semana passada. Então havia um relacionamento. Jesus já estava se relacionando com Pedro e com André. Quando ele convida, eles não tiveram dúvida, porque eles já estavam prontos para a colheita. Era uma fruta madura. Mas para que a fruta amadureça, a gente tem que fazer o quê? Colocar água, regar, cuidar, aparar as folhas, os galhos secos a gente podar. Tudo isso a gente tem que fazer até colher. Então a gente vai ver, meus irmãos, que entre o versículo 15 até o 17 há um período de tempo. Não foi imediatamente como Marcos coloca, porque Marcos está preocupado em mostrar Jesus o tempo todo em atividade. Sabe por quê? Porque a mente do homem romano que leu essa carta era a mente daquele homem das pessoas não paravam. As pessoas viviam para o trabalho. As pessoas não tinham tempo para lazer. O lazer do romano era ir para o Coliseu, ver os gladiadores se matarem, as feras esfaimadas dilacerarem homens e mulheres e crianças. Essa era a diversão. Mas que o tempo era trabalho. Mas que o tempo você estava o tempo todo ocupado. Você não tinha tempo para fazer outra coisa. Quando Marcos cita Jesus, a primeira vez, nessa primeira citação direta, diz que João foi preso, e Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo qual era a pregação de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho que eu estou pregando. Esse foi o primeiro sermão de Jesus, citado por Marcos no começo do seu ministério. E vocês veem que é um sermão bastante curto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, aqui no texto, demonstra que é um senso de urgência. O tempo está próximo.
O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Vocês têm que se arrepender e crer no Evangelho. E crer no Evangelho. Ou seja, a mensagem do Evangelho, especialmente com Jesus vivo, ela era para ser pregada rapidamente. Porque Jesus sabia que só tinha 3 anos para poder fazer a revolução que ele fez. A pregação do Evangelho e ensinar o homem o caminho da vida eterna. Ou seja, eles não devem mais esperar um cumprimento futuro das profecias, como todos os judeus esperavam, e ainda esperam. O judeu ainda espera o Messias. Para nós, Jesus é o Messias, e para muitos judeus convertidos também. Jesus está agora em cena cumprindo o quê? A palavra de Deus entre o povo de Deus. A mensagem de Jesus era para se arrepender e crer na salvação que estava naquele momento, como agora também está aqui e agora. E o que é arrepender-se, meus irmãos? Arrepender-se é mudar de ideia, mudar a mente e concordar que o Evangelho diz que os nossos pecados são abomináveis, que o salário do pecado é a morte, e que se você continuar se distanciando de Deus, levando a vida como se Deus não existisse, o seu destino não é muito bom. É assim o Evangelho. O Evangelho ele é bem direto. Ou você segue Jesus, toma a sua cruz e faz a caminhada com ele até a vida eterna, ou se não, vai seguir o caminho bem largo que todo mundo gosta de seguir e que o mundo todo vai continuar seguindo e milhões e milhões de pessoas estão indo para a perdição eterna. E arrepender-se não é remorso do pecado, mas é uma mudança de atitude. É uma mudança de atitude em escolher viver uma vida para Deus. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, muitas vezes a gente vê, se você colocar vídeo na internet, você vai ver todo tipo de maluquice as pessoas fazendo, dizendo que estão seguindo a Deus. E você não vê Jesus fazendo nenhum tipo de maluquice na vida dele. Era uma vida simples. Vivia, se alimentava, pregava o Evangelho, curava, ensinava, vivia a vida comum das pessoas, se alegrava com as pessoas, participava das festas, conversava, muitas vezes ficava furioso com os discípulos, mas não se desviou da sua missão. E às vezes o irmão acha que seguir a Deus eu tenho que andar com a Bíblia 24 horas debaixo do braço, eu tenho que usar um certo tipo de vestimento, eu tenho que falar de uma certa forma, eu não posso sentar com as outras pessoas. Não, você tem que viver a sua vida como uma vida normal, uma vida simples. Agora você tem que ter a palavra de Deus na sua mente, é lá que importa. É por isso que eu digo que muitas vezes pessoas vivem a vida hipócrita do Evangelho. A vida hipócrita do Evangelho é aquele que bota a Bíblia e vai no braço, vem para a igreja, ele passa a semana toda seguindo a Satanás e domingo ele diz que é crente. Essa é a vida hipócrita do crente. A vida hipócrita que muita gente vive. E Jesus não quer isso. Ele quer mostrar o quê? O reino de Deus está próximo, arrepender-se e crer no Evangelho. O que é acreditar, meus irmãos, é estar totalmente convencido de que essa verdade é para mim e para você. E não é para amanhã, é para hoje. É acreditar e arrepender-se. O acreditar e arrepender-se andam de mãos dadas. É impossível, meus irmãos, crer totalmente na salvação de Jesus Cristo e não abandonar a velha vida. E não abandonar a vida de pecados. Não tem como viver a vida nova, essa vida em Cristo, e continuar com as velhas práticas. É um processo de mudança gradual. Você não vai mudar da noite para o dia, mas você gradualmente vai mudando. Você tem que olhar para você há um ano atrás e você vê que você está um pouco diferente. Está mais próximo daquilo que Jesus quer que você viva. É aquilo que eu sempre digo, toda vez que você acorda de manhã, que você olha no espelho, você cada vez mais vê Jesus ao invés de você. Os cristãos, meus irmãos, não são perfeitos.
mas a sua inclinação para viver uma vida pecaminosa, ela foi mudada. Por quê? Porque a mente do homem que vive o Evangelho, ela é transformada em um desejo de viver para Deus. Viver para Deus no seu trabalho, onde você não se envolve com certo tipo de conversa. Eu já contei aqui um exemplo, e vou repetir. Uma empresa de bebidas, muito famosa no Brasil, tem uma equipe de venda em Curitiba. Uma equipe de venda e tinha um crente no meio. E o gerente de venda disse que o prêmio para quem ganhasse como melhor vendedor, a equipe que fosse considerada a melhor equipe de vendas, o prêmio era uma noite numa casa de striptease. E tinha um dos crentes no meio. E ainda disse mais: todos têm que ir. Se alguém faltar, será demitido. Foi o que aconteceu, o crente foi obrigado a ir. E ele foi. E ele, constrangido, sentou-se, e lógico que os outros quiseram que ele fosse, porque ele era crente. Porque se não fosse, ele não ia estar preocupado. E ele ficou sentado e pagaram as mulheres para poder ficarem insinuando-se para o crente. E o crente levantou-se, disse que não aguentava mais aquilo e foi embora. Porque ele preferia servir a Deus e seguir aquilo que Deus ensinava do que passasse por aquele tipo de problema. E ele, no outro dia, quando chega para trabalhar, ele recebeu uma carta de demissão. Recebeu uma carta de demissão. Foi para a justiça deu ganho de causa a ele. Até porque a pessoa é contratada para trabalhar e não para se sujeitar a esses tipos de prêmios. Então, viver para Deus é viver tendo consciência de que quando lhe oferecem isso, você diz: olha, não faz parte mais do meu estilo de vida. Já fez parte, hoje não faz mais. Eu usava droga, eu já não uso mais. Eu bebia, já não bebo mais. Eu era mulherengo, vivia a vida de mulher em mulher, de bar em bar, mas eu não vivo mais. Essa é a mudança que o Evangelho quer proporcionar. Então a gente vai ver agora no versículo 16, esse encontro de Jesus com Pedro e com André. Quem era Pedro e André? Eles eram de Betsaida. Betsaida era uma cidade perto, né, da Galileia, e ela era exatamente onde o rio Jordão desaguava. Por quê? O rio Jordão deságua no mar da Galileia. E a água do mar da Galileia vai para o Mar Morto. E o mar é chamado Mar Morto porque de lá a água não sai. A água lá é parada. E lá não tem vida nesse mar. É tão salgado, mas tão salgado, que você flutua, você não consegue afundar. De tão salgado que é esse mar. Mas eles moravam ali eles trabalhavam, e Betsaida era chamada de Casa da Pesca. Era um povoado pesqueiro, no extremo norte. Então, se por exemplo, o extremo norte é aqui em cima, né? Imagina aqui todo o mar, e aqui o Rio Jordão, e ele aqui em cima, exatamente onde o Rio Jordão desaguava no Mar da Galileia. Um fato importante, meus irmãos, desse encontro, é que Jesus encontra eles fazendo o quê? Lançando as redes. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viram os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E aqui chama a atenção essa palavra, porque lançavam a rede ao mar. Vejam só, alguém que está escrevendo um fato, ele não precisa chegar a entrar nesse detalhe. Ele podia dizer o quê? Estavam no mar pescando. Mas ele podia simplesmente dizer isso, todo mundo vai entender o que estava acontecendo. Mas ele, Marcos, dá esse detalhe: lançavam a rede ao mar, ou seja, na hora em que eles estavam lançando a rede, Jesus aparece. E Jesus diz o seguinte para ele: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, esse detalhe vai reforçar a ideia, meus irmãos, de que Marcos provavelmente recebeu essa informação direto de Pedro. Marcos, eu estava lançando a rede quando Jesus disse: olha, me sigam e eu vou fazer você pescador de homem. E a preparação dos discípulos e futuros apóstolos está começando.
É aqui que começa a preparação, e é aqui que começa o ensino, e é aqui que está a chave daquilo que Jesus queria que os apóstolos e que nós fizéssemos. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Todos nós que entregamos nossa vida a Cristo somos transformados em pescadores de homens. Cada um de nós temos a nossa profissão. Uns são professores, outros são operários, outros têm comércio, outros são profissionais liberais. Cada um tem sua função, mas todo cristão tem que ter a mesma profissão no reino de Deus: pescador, pescador de homens. André e Pedro, meus irmãos, eram competentes nos seus negócios. Senão, provavelmente, Jesus não estaria encontrando eles pescando. Mas eles eram de uma família de trabalhadores que não gozavam de um alto grau de riqueza, porque o pescador, ele todo dia tem que sair para o mar para pescar, para poder tirar o sustento. Ele tirava ali o sustento, não só para a venda de peixes, mas como também para a alimentação deles. E se dizia que na época de Jesus, se diz, aliás, os estudiosos dizem, que na época de Jesus existiam em média 400 barcos que estavam circundando o mar da Galileia. Imagina cada barco com 2 pescadores. Eram mais ou menos 800 pescadores. Todos eles trabalhando em função daquele mar. E a gente vê que eles, por não terem um grau alto de instrução, eles estão pescando. A gente vai ver no versículo 17 que Jesus diz: vinde após mim, eu vos farei os pescadores de homens. Ele faz o encontro entre André e Simão Pedro e depois entre Tiago e João. Mas esse relato aqui, Marcos, é como eu disse para vocês, ele quer ser direto. Olha, Jesus encontrou a Simão e André, encontrou a João e Tiago, e ele chamou para ser discípulos. Lucas, no capítulo 5, vai se preocupar em detalhar um pouco mais. Vai mostrar Jesus ensinando à beira do mar da Galileia. E estava o pessoal se juntando, e Pedro e André estavam no barco, e provavelmente vendo o que Jesus estava fazendo. Mas estava juntando tanta gente que Jesus disse assim para Pedro: olha, me empresta um pouco o barco aí, eu posso ir para cima para eu poder falar para eles aqui, porque está vindo tanta gente e eu não estou conseguindo falar para eles, porque estão atrás não estão me vendo. Então provavelmente Pedro disse, Pedro e André: não, Jesus, vem para cá, sobe aqui. E eles devem ter lá segurado o barco, e Jesus ficou falando. Aí Jesus chega para eles e diz: olha, vocês pescaram alguma coisa? Aí eles disseram: Jesus, a gente passou a noite todinha, a gente não conseguiu pescar nada, essa noite não foi boa, a pesca não foi boa. Jesus disse: olha, faz o seguinte, lança a rede aqui do lado. Eles estavam na beira do mar, eles tinham passado a noite todinha. Onde é que dá mais peixe? Na beira do mar ou mais profundo? Mais profundo. E eu imagino a cara de André olhando para João, e João olhando para André, aliás, Pedro. Rapaz, sem entender, vamos lançar, né? Mas está dizendo para lançar, e lançaram. Nessa hora que ele lança, a quantidade de peixe era tanta que Pedro e André não conseguiram levantar a rede. E começaram a chamar João e Tiago para ajudar, que estavam no barco ao lado. E eles estão lá puxando, e começa o primeiro milagre de Jesus, um dos primeiros milagres. Essa multiplicação, essa ampliação, essa amplificação de peixe bem na beira do mar. Ou seja, o reino animal também obedece à palavra do próprio Jesus. A captura foi tão grande que ameaçou afundar e inundar o barco.
E os apóstolos, como pescadores, ficaram surpresos. E Simão começa a adorar Jesus naquele momento. Os apóstolos, como pescadores, entenderam, meus irmãos, que quando Jesus promete algo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eles entenderam que se Jesus iria transformá-los em pescadores de homens, é porque o reino dos céus é como uma rede que apanha muitas pessoas, mas alguns não vão ter fé para crer. A palavra é lançada. A palavra é como uma rede. E fisga um, fisga outro, apanha bastante, mas alguns não conseguem permanecer. Aí a gente vê aqui, no verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quem deixou as redes? Simão e André. Tiago e João, que tinham ajudado, voltaram para o barco. E aí Jesus já estava conversando com eles. Chega lá e encontra quem? Os dois consertando as redes. Porque era tanto peixe que as redes se romperam. E o interessante é que esse abandono dos seus negócios parece ser repentino, né? Mas aquilo que eu chamo a atenção, Jesus já estava um bom tempo conversando com eles, ensinando, falando do reino, preparando-os para esse convite. E quando Jesus faz o convite, meus irmãos, depois dele preparar a pessoa, o convite é irresistível. Você não consegue resistir. Então você vai ver que André e Simão deixam tudo de forma repentina para Marcos. Mas para Jesus, ele estava fazendo uma colheita. Aquilo que Jesus estava plantando, ele estava colhendo. Como Marcos, meus irmãos, tem a tendência a ser muito breve nas suas ações e na forma de escrever, ele coloca Jesus como em atividade constante. E parece que é tudo muito repentino, Marcos. Vinde, deixai, imediatamente. É tanto que ele usa a palavra imediatamente no Evangelho, que tem 20 e poucos capítulos, 40 vezes. Tudo é muito rápido, imediatamente. Ou seja, não há tempo a perder. E eu até escrevi que esse pode ser o Evangelho do sem perda de tempo. O Evangelho que Marcos transcreve é o Evangelho do imediato. O Evangelho sem mais delongas. O Evangelho do instantâneo. O Evangelho onde as ações dos discípulos tinham que ser rápidas. Não podíamos ficar cochilando e dormindo. Jesus convida para dar propósito e significado à vida, meus irmãos, deles. E para mudá-los de dentro para fora. Quem eram esses homens? Como aquela história que eu contei, era um punhado de homens sem educação, marginalizados, provavelmente não sabiam ler e escrever, se soubessem ler e escrever eram muito pouco, mas para Jesus eles eram importantes. E Jesus os transformou para transformarem o mundo. Foram esses 12 homens, 11, que Judas se perdeu, que fez com que o Evangelho de Jesus chegasse até nós. Nós somos resultado, meus irmãos, da pregação desses homens. Do ensino desses homens. A gente às vezes não para para pensar nisso. Toda essa atitude aqui de Pedro e João, de André e Tiago, de deixarem tudo, foi para que o Evangelho nos atingisse, nos alcançasse. A gente vai ver no versículo 19 dizendo o seguinte: pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram Jesus. No momento do milagre, meus irmãos, da multiplicação ou amplificação dessa pesca, o problema a gente viu que era tão grande, mas tão grande, que Pedro pediu a ajuda de quem? De Tiago e de João. Foi nesse momento que Jesus viu a possibilidade de se aproximar de João e Tiago.
João e Tiago, quanto Pedro e André, eram pessoas humildes. Quem era esse João? João era aquele que viria a ser chamado de discípulo amado. Como está lá escrito em João 13:13. Tiago não é o autor do livro de Tiago. Esse autor do livro de Tiago era o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, na verdade, foi um dos primeiros mártires. Está lá em Atos 12:2, quando Herodes se revolta contra os cristãos, os primeiros crentes, e manda matar a espada desse Tiago. O que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? O coração desses homens foram submetidos a Jesus. Como o coração de cada um de vocês tem que ser submetido a Jesus. Para quê? Para que vocês sejam transformados em transformadores e pescadores de homens. Esses homens experimentaram os milagres que nenhuma outra pessoa pôde ver. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus e se tornaram pescadores de homens. E a minha pergunta é o seguinte: hoje Jesus está chamando você para guiá-lo em seu caminho para a vida. Pense nisso. Jesus está a cada dia chamando você. Jesus quer o quê? Que você mude de dentro para fora, porque a verdadeira transformação só acontece de dentro do homem para fora do homem. Jesus quer dar significado profundo e completo. E Ele quer usar cada um de vocês para serem pescadores de homens. E aí vem a seguinte colocação: como Ele chamou os discípulos, Ele chama vocês também. Chama nós também. E Ele diz sempre assim: me siga. E aí vem a minha pergunta para vocês: você está disposto a seguir Jesus? Em que medida você está disposto a seguir Jesus? E se você disser assim, eu quero segui-lo, quando é que você vai começar a seguir Jesus? Quando é que você vai começar a seguir os seus ensinamentos? Principalmente em se tornarem pescadores de homens. Porque Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando é que você vai começar a pescar homens? A pregar esse evangelho para as outras pessoas? Hoje? Amanhã? Essa semana? Ano que vem? Quando? Segundo Marcos, tem que ser o quê? Imediatamente. Sem demora. E você também tem que se perguntar: quando você vai começar a seguir? Meus irmãos, não esqueçam, Ele quer mudar você de dentro para fora. Ele quer dar à sua vida, ou seja, a vida de cada um de nós aqui, um significado profundo e completo. Ele quer usar você para ser um pescador de homens e mulheres. É nisso o grande propósito de Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Se você não estiver pescando homens, se você não estiver pregando esse evangelho, se você não estiver lançando as redes, você não está seguindo Jesus. Você pode até saber quem é Jesus, mas você não conhece Jesus. Porque muitos sabem quem é Jesus, mas poucos conhecem, porque só conhecem quem vem após ele e ele se torna pescador de homens. Amém, meu irmão? Amém. Vamos orar para a gente poder concretizar o sermão. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra para todos nós. Estamos pregando todo o Evangelho de Marcos. Estamos no começo. Vai ser uma aventura fascinante, instigante.
vai ser convidativo para que a gente seja convidado, Senhor, para nos tornarmos pescadores de homens. Devemos fazer isso a cada dia, pregar esse Evangelho. Muitos estão precisando ouvir esse Evangelho, muitos estão se perdendo, muitos peixes estão sendo desperdiçados. Não devemos perder tempo, devemos fazer isso imediatamente, a cada dia. É isso que eu te peço, que esteja incomodando esses homens e mulheres aqui que estão presentes hoje, para se tornarem pescadores de homens. Que sejam desafiados para isso. Que sejam incomodados. E que não se acomodem na sua salvação. E não façam como muitos outros que estão salvos, sentados e satisfeitos. O cristão é um insatisfeito porque ele quer pregar o Evangelho e levar mais pessoas a Cristo. Semana que vem a gente possa ter pessoas aqui entregar sua vida a Cristo, porque alguns dos que estão aqui pregaram o Evangelho, falaram de Jesus, e essa pessoa entregou sua vida a Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos esses homens e mulheres da Igreja Batista, Nova Esperança, na pregação do Evangelho, na pesca de homens, hoje e para todos sempre. Amém.